Vale dizer, quer-se que a Constituição da República tutele o direito à vida a partir da concepção, porque, biologicamente, o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Portanto, a pretensão submetida a essa Corte Suprema não se baseia, como apressadamente afirmam alguns, em considerações religiosas, mas sim em pressupostos jurídicos, que têm respaldo em conceitos fixados pela ciência. Por outro lado, visto que a pretensão envolve a solução de questão tipicamente jurídica, quer-se interpretação de norma constitucional, especificamente nessa perspectiva constitucional, a óbvia, a incontroversa, a reiterada constatação de que o Estado é laico não a desqualifica. Por outro lado, também é importante ter-se como presente que a questão da utilização de células-tronco embrionárias, retiradas de embriões humanos, tem gerado controvérsias científicas, jurídicas e éticas em quase todos os países do mundo. A questão em julgamento, portanto, é atual e universal. Não é demais lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que é instrumento jurídico internacional, expressamente prevê, no seu artigo 4º, a proteção do direito à vida a partir do momento da concepção. Por outro lado, existindo respeitáveis manifestações científicas, no sentido de que as células-tronco embrionárias, para pesquisa e utilização terapêutica, também podem ser encontradas no líquido amniótico e na placenta, e a indicação de que as pesquisas científicas com célula-tronco adultas apresentam avanços muito mais promissores do que aquelas realizadas com as células-tronco embrionárias, reitero o pedido de procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. O advogado do Congresso Nacional, representantes de entidades pró-pesquisas com embriões e o então advogado-geral da União, ministro Dias Toffoli, levantaram questões práticas para defender a lei. O Supremo Tribunal Federal está agindo com extrema responsabilidade, extrema transparência, e a posição da Igreja sobre o tema é de todo compreensível. A Igreja jamais poderá compactuar com uma ética prática. Ela só pode compactuar com uma ética de princípios. E do ponto de vista moral, demarcar uma linha nesse processo evolutivo, no qual pode-se dizer, agora é ser humano, agora não é ser humano, quem terá condições de fazê-lo? Quem terá condições de fazê-lo? Então, sob o ponto de vista moral, realmente, os argumentos da Procuradoria-Geral da República, os argumentos trazidos pelo ilustre Amici Curi, advogado da CNBB, sem dúvida nenhuma, são de difíceis respostas. Mas nós temos que julgar do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade começa com o nascimento com vida. E se resguarda os direitos do nascituro. Mas esses direitos do nascituro só são resguardados se ele vier a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não terá direitos. Esses direitos se extinguem. Porque ele não tem direitos, ele tem expectativas de direito. O que se fala então do embrião congelado, que sequer feto é. Sequer está dentro do útero de uma mulher, ele está congelado. E aqui entra uma questão que eu entendo fundamental, senhoras e senhores ministros. Se essa Suprema Corte reconhecer que o embrião congelado tem direito à vida, há de ser assegurado esse direito. Há de se assegurar que esse direito possa vir ser exercido. E qual é a tutela que o Estado tem para garantir esse exercício? Poderá o Estado obrigar a mulher que doou o óvulo a conceber aquele embrião? Poderá o Estado fazer uma ação mandamental para aquela pessoa que doou o óvulo e obrigá-la a que o embrião venha a se tornar um ser humano efetivamente? Ou então, poderá o Estado obrigar que uma terceira mulher receba aquele embrião e transforme, então, aquela expectativa de vida numa vida realmente? O Estado não tem essa tutela. O Estado não tem esse poder. O Congresso Nacional não veio aqui hoje para falar de passado, e sim para falar de futuro. Um futuro baseado em 3 premissas.
a responsabilidade, o estímulo à atividade científica nacional e a esperança. A responsabilidade será concretizada pelos incisos e parágrafos do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005 e pelo decreto regulamentador, onde estão previstos os seguintes controles. Primeiro, pela situação do embrião, que deve ser inviável, ou seja, inapto a gerar um futuro ser humano, ou congelado há mais de 3 anos, condição objetiva, que reduz sobremaneira sua viabilidade. Segundo, pelo consentimento dos genitores, que deverão assinar um termo. Terceiro, pelo Comitê de Ética da respectiva instituição de pesquisa, que deverá aprovar previamente os projetos. A regulamentação normativa, senhores ministros, será exercida concomitantemente por 3 entidades públicas: o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta-se agora, não atenderia melhor ao princípio da razoabilidade manter as pesquisas sob as luzes da fiscalização social, ao invés de proibi-las e assim remetê-las para a clandestinidade? A rigorosa regulamentação garantiria o controle ético dos procedimentos, enquanto que a proibição poderia significar apenas um fechar de olhos. A presente ação, como já registrado, não envolve um embate entre a ciência e a fé, não envolve um embate entre o conhecimento racional e a religiosidade. O que este Supremo Tribunal Federal irá decidir, e assim se pede e se espera, é que esta é uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de viver e apreciar a divergência. Deus nos livre do pensamento único, Deus nos livre da moral única, as certezas absolutas, as crenças indemovíveis já trouxeram imenso sofrimento para a humanidade. A lei de biossegurança dispõe sobre esta matéria em questão de uma forma extremamente equilibrada e de uma forma extremamente razoável. Ela prevê que os embriões congelados somente serão destinados à pesquisa se os casais que doaram o material genético assim autorizarem. De modo que aqueles que queiram autorizar podem autorizar e aqueles que não queiram não são obrigados a fazê-lo. Em uma matéria que envolve desacordo moral razoável, como esta, em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente, o papel do Estado, o papel do direito e o papel do Supremo Tribunal Federal é o de assegurar que cada pessoa possa viver a sua liberdade individual, possa viver os seus valores, possa viver a sua crença. Portanto, é disso que se trata aqui, de pluralismo, diversidade e tolerância. Não existe no direito brasileiro um estatuto do embrião, ou não existia até a edição desta lei. O Código Civil não cuida desta situação. E esta lei trata o embrião com muita dignidade, impede a comercialização de embriões e impede a clonagem. Declarar inconstitucional a lei significa criar uma lacuna normativa quando a lei protege de maneira adequada o embrião. O plenário ficou dividido. Parte do colegiado tentava propor ressalvas às pesquisas com células embrionárias, mas as propostas não foram adiante. Declaro, concluindo, a constitucionalidade do disposto no artigo 5º parágrafos da Lei 11.105, estabelecendo, no entanto, em termos aditivos, e essa Corte pode e deve fazê-lo, os seguintes requisitos a serem atendidos na aplicação dos preceitos. Primeiro, pesquisa e terapia mencionadas no caput do artigo 5º serão empreendidas unicamente se previamente autorizadas
por Comitê de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde, não apenas das próprias instituições de pesquisa e serviços de saúde, como dispôs no parágrafo 2º do artigo 5º. O que eu estou propondo seja incorporado, mercê da decisão aditiva, é a existência de um comitê central. 2. A fertilização in vitro, referida no caput do artigo 5º, corresponde à terapia da infertilidade humana, adotada exclusivamente para fins de reprodução humana, em qualquer caso proibida a seleção genética, admitindo-se a fertilização de um número máximo de 4 óvulos por ciclo e a transferência para o útero da paciente de um número máximo de 4 óvulos fecundados por ciclo. Vejam, Vossa Excelência, que eu não estou falando de embrião. Eu digo óvulos por ciclo e depois óvulos fecundados, que apenas se tornarão embrião, desde que convencionado o uso geral do vocábulo, após essa transferência, com a proposta de uma decisão aditiva, que compatibiliza plenamente o texto, a Constituição, sem nem de leve inviabilizar a pesquisa, mas apenas colocando-a em padrões e termos de constitucionalidade. Esse é o voto no qual eu declaro, em função de todas essas circunstâncias, todas, mas exclusivamente jurídicas, não mais do que jurídicas, em nenhum momento, eu declaro a constitucionalidade dos preceitos questionados. Julgo procedente, em parte, a presente ação direta de inconstitucionalidade para, sem redução de texto, conferir a seguinte interpretação aos dispositivos abaixo discriminados, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º do artigo 5º. O conceito de inviável compreende apenas os embriões que tiverem o seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas contados da fertilização dos oócitos. Inciso 2 do artigo 5º. As pesquisas com embriões congelados são admitidas desde que não sejam destruídos nem tenham o seu potencial de desenvolvimento comprometido. Os projetos de experimentação com embriões humanos, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 2005. É como voto. Nas duas últimas sessões em que o Supremo discutiu o assunto, em maio de 2008, o ministro Gilmar Mendes, que na época ocupava a presidência da Corte, também fez ressalvas à Lei de Biossegurança. Seguindo a linha de raciocínio até aqui delineada, deve-se conferir ao artigo 5º, especialmente a um dos seus parágrafos, uma interpretação em conformidade com o princípio da responsabilidade, tendo como parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade como proibição da proteção deficiente. Conforme analisado, a lei viola o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente ao deixar de instituir um órgão central para análise, aprovação e autorização das pesquisas e terapia com células-tronco originadas do embrião humano, deixando a cargo de comitês de ética pertencentes a cada instituição de pesquisa. A meu ver, o artigo 5º da Lei 11.105 deve ser interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação por comitê, órgão central de ética e pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde.